gostaria de convidar o senhor Vinícius Crespo, diretor ESG da Ambipar. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer aqui o convite. Eu vou tentar, tenho bastante coisa para falar aqui, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Agradecer a todos por ainda estarem aqui nessa hora do almoço, mas eu vou tentar adiantar. Eu quero só iniciar aqui porque eu quis trazer esse primeiro slide, porque tem muitos internacionais aqui, mostrar a potência do Brasil em relação às questões ambientais e o quanto que a gente tem as oportunidades e a gente não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Mas quando a gente fala das questões ambientais no mundo, o Brasil ele tem uma matriz elétrica limpa, quase 85% fontes renováveis, uma indústria de baixo carbono, a segunda maior produção de biocombustíveis do mundo, e aí vem para esse lado aqui, é sempre o primeiro do mundo. Então, a gente está falando da maior biodiversidade do planeta, 20% das espécies estão aqui, uma ampla cobertura florestal, quase 58%, e a caixa d'água do mundo está aqui. A gente tem 12% das reservas. Então, a gente tem um potencial muito grande nas questões ambientais, a gente avança pouco isso das oportunidades que isso exigem com relação às questões turísticas. Fala um pouquinho sobre as questões sobre turismo sustentável, mas eu queria trazer algumas provocações sobre reciclagem e sustentabilidade. Como é que a gente achou que estaria em 2026? A gente achou que andaria em carros voadores, a situação de cidades estáveis e uma população com relação à desigualdade cada vez menor. A gente avançou muito em tecnologia, avançou muito em medicina, mas a gente não soube avançar numa questão basilar, que é na gestão de resíduos. Então, isso é uma realidade do mundo, isso não é distante, isso é uma foto atual, mas eu quis trazer isso daqui. É sul da Bahia, aí eu vou falar da minha terra, Rio de Janeiro. Arcos da Lapa, Praia de Ipanema, uma praia mais famosa do mundo, Baía de Guanabara. E aí eu trago isso daqui também para uma reflexão. Onde há lixo, não há turismo. Então, se isso daqui fosse uma realidade geral, atual, de todos os dias, não adianta ter o Pão de Açúcar lá no fundo, se é aquela cidade muito famosa, considerada cidade maravilhosa. Se isso fosse uma realidade diária, a gente não teria um turismo avançando. Vou trazer outras situações aqui do Brasil. Isso daqui eu estive no Amazonas agora, acabei de chegar no Manaus, Rio Tietê, e aquilo dali trazer de fotos também. E falando de reciclagem, como é que está a reciclagem do Brasil e no mundo? Então, a gente tem aqui uns dados, a Alemanha vem avançando 56%, a Eslovênia às vezes aparece nesse ranking, mas sempre esses acima de 50%, por cima, por volta disso daí. Seguido de Áustria, Coreia do Sul, o único país fora da Europa que tem essa questão de reciclagem avançada, Suécia e Países Baixos, mas outros muitos também oscilam nisso dali. E o Brasil, né? Como é que a gente está nessa situação? A gente veio em Copa do Mundo agora, vivendo, então a gente apanhou da Alemanha de 7-1, e a gente, quando fala de reciclagem, a gente perde de 63% a 4% a 8%, é o que a gente recicla. Né? 82 milhões de toneladas de lixo são geradas por ano, e a gente gasta 25 bilhões por ano para fazer a recuperação de resíduos que a gente não faz devido correto. E isso é uma questão de educação. E aí são dois dados que eu trago aqui, que 72% dos brasileiros não separam lixo do lixo reciclável, mas 77% sabem que o plástico é reciclável. E aí não fazem essa separação. E aí, quando a gente compara com os países europeus, às vezes é até uma covardia, né? E aí a gente trago aqui um outro dado com relação aos nossos vizinhos, Argentina e Chile, e outros países que têm o PIB parecido com o Brasil, como África do Sul e Turquia, que reciclam 16%. Então, não é só uma questão de condições financeiras, mas de outros motivos muitos, mas principalmente de questão de educação ambiental e incentivos fiscais. E aí, quando a gente fala do alumínio, só para fechar desses dados, a gente muda esse cenário. A gente é o primeiro no mundo a reciclar. Chega a quase 99%, segundo a Abralatas, mas aí eu trago essa questão. Para cima da Alemanha, Finlândia, de todo mundo. O Brasil é o número 1 de reciclagem de lata de alumínio do mundo. E aí a provocação é a consciência ambiental, o subemprego. Mas tem muitas outras também, que é o valor agregado que se tem à lata de alumínio e tantas outras possibilidades, mas isso pode ser um exemplo que a gente quer trazer. E aí, dentro disso, eu queria trazer as questões que a gente pode avançar sobre tecnologias para essa ação. E aí eu trago o programa que vai estar aqui embaixo hoje, que é a máquina da Triciclo Ambipar. É uma máquina onde há o beneficiamento direto do consumidor que entrega os seus resíduos.
Histórico, a gente já está há mais de 11 anos, a Ambipar é uma líder mundial em gestão de resíduos, em questões ambientais. Esse produto do triciclo Ambipar, ele já está, desde 2015, avançando. São mais de 813 pontos espalhados no país, em todo o país. Então, se você vai lá no Bondinho, no Pão de Açúcar, você encontra esse equipamento, ele pontua da mesma forma que você traz isso daqui para cá. E aí, um pouco dessa situação, como é que ela funciona? Ela recebe 6 tipos de resíduo. E é isso que faz com que a Alemanha também alcance aquele patamar lá de 63%, que isso já acontece na Alemanha há mais de 35 anos, e a gente está trazendo essa solução. Recebe 6 tipos de resíduo no mesmo equipamento. Então, estão falando do PET, da lata, do aço, do longa-vida, do vidro e do plástico duro. Cada resíduo equivale ao número de pontos. Então, a lata vale 15 pontos e os demais resíduos valem 10 pontos. E no acúmulo de pontos, o consumidor ganha o dinheiro pela essa entrega. Então, hoje, para você ter uma ideia, a cada 10 resíduos entregue, o consumidor faz R$1 no Pix na hora. Entregou 10 resíduos, não precisa ser ao mesmo tempo, entregou um, vai somando, e ele transforma a pontuação no dinheiro que ele escolher. E, além disso tudo, dessa pontuação, ele pode doar também. Todo o material coletado no equipamento a gente doa para as cooperativas de catadores, gerando mais insumo e, consequentemente, mais renda. Então, a gente tem essa questão social. A máquina ela não vem competir com os catadores, que a gente chama de agentes ambientais. Ela veio auxiliar para que a gente tire esse agente ambiental da catação e ele trabalhe com reciclagem. Porque catação não é emprego, ninguém quer ser catador, quer ser agente ambiental e trabalhar. A máquina traz vários benefícios, que você tem a identidade visual, a comunicação dela. Aqui um pouquinho, ela funciona toda de forma remota. A cada 70% da sua volumetria alcançada, nós recebemos um alerta, vamos até o local, fazemos a separação desse resíduo, destinamos isso com toda a certificação e rastreabilidade, isso gera um relatório mensal para que a gente tenha a garantia de que tudo aquilo que é colocado no equipamento vai parar na reciclagem. Aqui um pouquinho dessas pontuações. O Pix realmente é um grande campeão, porque as pessoas transformam esse dinheiro em Pix na hora, já sai ali na conta dele, mas tem outras formas, como crédito de celular, pagar sua conta, aqui tem a Neoenergia, que é aqui da cidade, que funciona também. Que é um pouco dos exemplos desses equipamentos que a gente tem no país. Você vê que a identidade visual dele é diferente para cada local. Então, tem máquina da Ambev, tem máquina da Coca-Cola, da Colgate, da iFood e tantos outros. Aqui é o mesmo equipamento que eu falei para vocês ali, só que é um container marítimo. Esse não precisa estar no local fechado. Você coloca ele numa praça, é um container marítimo de 6 metros, onde você coloca o teu resíduo ali e transforma também na pontuação que você escolhe. É o mesmo sistema, só que num tamanho maior para todos os tipos de resíduo, não só aqueles 6 que eu trouxe. Que é um pouco desses exemplos também, da Colgate, da Tetra Pak e tantos outros, Leroy Merlin também é um dos que mais tem no mercado. E aqui um pouquinho de cidades inteligentes circulares, que é a questão da capacitação dos catadores, essa parte final. A gente doa esse material para as cooperativas de catadores, mas para que isso aconteça com seriedade, a gente garante que aquela cooperativa é uma cooperativa capaz de receber e destinar corretamente. Então, a gente faz toda a capacitação administrativa das cooperativas. Então, a gente tem essa estrutura de triagem, a gente transforma, você veja aqui a foto. Ali é a mesma cooperativa, o mesmo ambiente. A gente pegou naquele início ali, momento, e a gente transforma aquela cooperativa naquele local que dá orgulho deles trabalharem. Aqui um pouquinho mais de fotos dos locais dessa transformação. E aí, hubs de reciclagem, eu trouxe 2 cases. Um no Pará, que também está um grande sucesso, que isso aconteceu agora na Copa, a gente participou disso, tem um equipamento lá, e aqui em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, onde a gente ganhou o prêmio junto com a Ambev, nessa participação dessa construção, onde a gente faz essa cooperativa, onde a gente há a dignificação da atividade do catador. O catador, por vezes, está à margem da sociedade e a gente não quer trazer essa situação para ele. Então, aqui, imagens que acontecem. Isso daqui é como a gente pegou, é o mesmo local, tá? Foi assim que estava. Olha, as pessoas, isso não é uma dignificação da atividade humana, como é que uma pessoa pode trabalhar dessa forma assim? E aí a gente vai para uma outra realidade, que é o mesmo local, aquele mesmo local que a gente mostrou ali, é esse daqui. Não teve alteração geográfica nenhuma. O que houve foi uma dignificação dessa atividade, onde a própria população também vai e entrega isso, mas isso daqui é exatamente tudo que foi coletado nos equipamentos da Triciclo Ambipar, eles vão parar nesse local, a gente trazendo essa realidade hoje,
que funciona assim, que deveria acontecer de uma forma geral, mas que, infelizmente, está muito distante da nossa realidade. Estou com o tempo esgotado ali, eu só vou trazer o último ponto aqui só para encerrar a minha apresentação. Então, um pouquinho de como é que é esse slide também, desse local, o vídeo é o mesmo, só trazendo um pouquinho dessa imagem. E aqui eu deixo essas campanhas personalizadas, que são possibilidades que a máquina traz de enquete, de comunicação, que pode trazer voucher, onde você transforma essa pontuação no benefício que você escolher no território. Então, você pode ser destinado exclusivamente para ali, não somente. Cases que a gente participou, isso daqui foi no Rio de Janeiro, a gente ganhou o Guinness como a maior ação de lata de reciclagem de alumínio do mundo durante o Carnaval da Sapucaí. Aqui, Parintins, a gente fez 24, 25 e está 26 também em Parintins construindo. Copa Verde, Copa Nordeste, aqui também é uma grande mobilização, onde as pessoas trocavam os resíduos pelos ingressos, então, mais uma oportunidade que se tem. Vou adiantar esse vídeo aqui, que é do campeonato de surf, lá de WSL, que aconteceu. Aqui já avançando sobre a proposta comercial, como é que funciona, é um investimento único de R$ 5.300 e pela operação mensal tem-se um custo de R$ 3.500 para fazer toda essa operação. Pago aí 100 mil em bônus e benefício, o valor é único, é fixo e por toda a operação é esse valor. Gosto de mostrar os valores para poder já entender. Ela é toda certificada, então ela é um carbono zero, mas eu deixo aqui também o meu contato, mas estarei aqui por todo o evento, com slides ali para apresentar e mostrar que essa solução. Então, turismo e reciclagem estão muito próximos, porque não adianta, se a gente deixar que o resíduo vá parar na Baía de Todos os Santos, falando aqui no Pelourinho, seja onde for, a gente não vai ter o turista. Não tem o turista se ele tiver lixo, se não tiver saneamento. E quando a gente traz soluções que beneficiam o consumidor diretamente, onde ele ganha dinheiro, a gente evita que esse lixo vá parar nesses locais, nesses ativos ambientais. Peço desculpa pelo avançado da hora, mas era muito assunto que eu quis trazer e fui agradecer mais uma vez a oportunidade e fico aqui esses 2 dias na Bahia com muito orgulho e agradecer aí quem ficou até agora. Obrigado. Obrigada, Vinícius.